noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de harmonia e fé. Então vamos juntos elevar nosso pensamento ao nosso Pai. Agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos aqui, que possamos sentir a Sua presença, a presença do Mestre Jesus, da espiritualidade maior, que desde muito tempo já se prepara para essa noite, trazendo aqui para auxílio, para acolhimento dos nossos irmãos em sofrimento, que já se despojaram da veste física, alguns que muitas vezes nos acompanham, casados pela nossa energia, pela nossa sintonia, ou simplesmente por estarem precisando de um auxílio ao qual, através da nossa presença, da nossa própria pessoa, podemos auxiliar esses irmãos. Então, que nós possamos, Pai, em sintonia com o seu coração, receber as bênçãos que é direcionada a cada um de nós, e que também essas bênçãos, esse auxílio que nós aqui viemos buscar, sejam estendidos aos nossos entes queridos que estão em casa, aos nossos amigos, a todos que necessitarem de um fortalecimento, seja ele físico ou espiritual. Nessa prece te louvamos, te agradecemos e pedimos que esteja sempre no coração de cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, irmãos, a nossa reflexão de hoje é uma coisa que, querendo ou não, policiando ou não, se cuidando ou não, todos nós temos, que são aflições, né? A aflição, ela é alguma coisa que é inerente a nós. Por mais equilíbrio, mais serenidade que a gente busque ter, mais entendimento que a gente procura ter, ninguém está livre das aflições. Porque as aflições da vida, ela vem de várias formas. Então a gente hoje vai fazer uma reflexão sobre esse sentimento, né, de aflição que muitas vezes vem na nossa vida, vem no nosso pensamento e a gente não entende, não sabe por que isso está acontecendo, mas sempre tem um porquê, sempre tem um motivo e, mais importante de tudo, sempre tem uma solução. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras são de Jesus. Ele trouxe essa mensagem para nós, e dentro dessa mensagem engloba tudo, né? Ele fala que no mundo nós teremos aflições, mas para a gente não esmorecer, para a gente não desanimar, porque ele também teve aflições. Ele também sentiu aflições, ele também viveu aflições, mas ele venceu, né? Ele venceu o mundo. Quer dizer, as coisas que estão aí no mundo a nos afligir, nós também podemos vencer, né? Porque se nós estamos aqui para aprender com Jesus, ele já nos fala que ele venceu o mundo. Então nós temos que crer, confiar, fazer a nossa parte e saber que nós também vamos vencer. Aflições, estado daquele que está aflito, sentimento de persistência física, de dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia, né? Então, às vezes a gente tem uma aflição, vem um sentimento tão intenso na gente que ele chega a doer. Às vezes a gente está preocupado, a gente está sobrecarregado, alguma coisa está ali pesando na gente de uma maneira tão intensa que chega a se manifestar no nosso corpo físico. Ele chega a vir de uma maneira
maneira tão intensa que a gente fica tremendo, agitado, né? Dá sudorese, a gente tem o estômago embrulha, né? A gente às vezes chega até a ter um desconforto, né? No estômago, no intestino, de tão que aquela aflição ela está intensa na gente, né? E a gente tem que ver que há várias maneiras que essa aflição se manifesta na gente. Muitas vezes ela se dá pelo nosso comportamento. A maior parte das vezes que a gente está nessa aflição, se nós formos observar, é porque alguma coisa que a gente está vivendo, que a gente está sentindo, que a gente está fazendo, não está sendo positiva na nossa vida. E aí a gente tem que perceber o que a gente pode fazer para resolver essa situação. E muitas vezes, quando a gente está muito aflito, a gente não consegue raciocinar direito. A gente fica perturbado, a gente fica sem saber que caminho que a gente vai tomar, que atitude que a gente vai tomar para resolver questões, às vezes, emocionais, né? Às vezes a gente tem uma aflição por causa do relacionamento. A gente gosta de alguém, a gente está com alguém, a gente está vivenciando um relacionamento com alguém, mas em vez de ser prazeroso, de trazer para a gente alegria, trazer para a gente uma harmonia, uma serenidade, uma confiança, isso funciona ao contrário. A gente fica aflito. Por que isso acontece? Porque muitas vezes, dentro desse relacionamento, está ali o ciúme, está ali a falta de confiança, está ali o sentimento de posse, que a pessoa tem que ser do jeito que eu quero, ela tem que fazer o que eu quero, eu tenho que ser do jeito que a pessoa quer. E aí a gente, abrindo mão do que nós somos, já começa a dar tudo errado. Porque quem vai se modificando para agradar o outro, não se agrada mais. Porque muitas vezes está deixando de fazer alguma coisa que ela tem prazer de fazer, que ela gosta de fazer, para agradar o outro que não gosta que ela faça aquilo. E a gente vê muito isso em relacionamentos, né? A troca de amor, a troca de afeto, ela tem que ser moldada na liberdade. Quando uma pessoa começa a exigir muito da outra para que elas sejam felizes, está tudo errado aí. Porque se você tem que se modificar, se você tem que abrir mão da sua personalidade para se adequar ao outro, você já começa a ficar infeliz. Às vezes as pessoas são extrovertidas ou introvertidas, né? Quem é extrovertido gosta de expandir, gosta de conversar, gosta de estar em sintonia com o outro, gosta de estar participando de tudo. E aí se exige que se domine esse sentimento, que se domine essa personalidade, essa pessoa vai murchar. Ela vai perder a vida, ela vai perder o brilho, ela vai perder a cor e ela vai se tornar o quê? Infeliz, aflita, angustiada, triste. Então a gente precisa ver que há várias formas de aflição na nossa vida. A gente tem aflição quando a gente está doente. Agora com a dengue aí, a gente está vendo as pessoas sofrendo, né, com essa enfermidade, que é um desconforto muito grande. Graças a Deus eu não tive nem Covid, nem dengue, nem nada que me causasse um desconforto físico assim. Eu pensava assim, meu Deus, não aguento, está doendo demais. Graças a Deus nunca aconteceu comigo. Então não sei o que é dor, vou falar a verdade para vocês. Tem essa bênção na minha vida, mas quem sente dor, uma aflição muito grande. A pessoa sente dor nos ossos, sente dor na cabeça, sente dor nos olhos, sente dor para todo lado, ela fica aflita com aquilo, porque aquilo não passa. Ela toma o remédio, mas a dor continua ali, né? Então, há vários tipos de aflição que a gente tem que saber como a gente vai agir diante disso, né? A aflição da dor física, muitas vezes a gente toma o remédio, a dor passa, a gente
já volta ao normal, já segue a vida. Mas a aflição das dores espirituais, se a gente não resolver aquela questão, a gente vai carregar ela a vida inteira. E tem gente que passa uma vida inteira vivendo aflito. Por quê? Está sempre pensando assim, o que será que hoje vai acontecer de negativo comigo? Quem será que vai brigar comigo hoje? Quem será que eu vou chegar, vou encontrar e vai me tirar do foco, vai me tirar paz, vai me tirar alegria? Quem será? Porque tem pessoas que vivem em constante aflição. Estão sempre esperando que o negativo venha, e aí quando a pessoa está sintonizada nisso, o negativo vai vir. Porque uma coisa chama a outra. Quando a gente está nessa energia de aflição, é como se fosse um imã. A gente vai puxando os aflitos para perto da gente. E aí junto um caldeirão fervendo. Vocês já notaram dentro da nossa casa, quando a gente tem uma pessoa lá que é bem aflito, que ele está sempre no 120? Às vezes a gente está no 110, mas ele está no 120. E quando a gente vê, a gente está no 120 também. Por quê? Porque a sintonia, ela vai agregando, ela vai agregando. Por isso, essas aflições que a gente sente, esse desconforto, né? A gente precisa aprender a neutralizar isso. Isso vai muito, gente, do nosso... Eu até coloquei aqui para mim não esquecer, do nosso temperamento. O nosso temperamento, ele fala muito alto na nossa vida, no contato da nossa personalidade com essas aflições. Porque tem gente que tem um temperamento dócil, tem um temperamento conciliador, tem um temperamento de observar, de analisar para depois resolver, mas tem gente que tem um temperamento explosivo, é um estupim, qualquer coisa está acendo, qualquer coisa está explodindo. Então o temperamento nosso, o nosso modo de agir, ele é muito importante nessa questão das nossas aflições, né? Às vezes a gente é tão ansioso, você tem uma coisa para fazer semana que vem, mas você já começa a vivenciar, a pensar e a fazer aquilo hoje. Você já começa ali, né? Nossa, eu tenho que fazer tal coisa semana que vem, né? Mas você já começa a fazer hoje. E aquilo já vai te dando aflição, você já vai... O tempo que você podia estar tomando outras resoluções, fazendo outras coisas, você já está ocupando com algo que na semana que vem é sofrer por antecedência. E o nosso temperamento, muitas vezes, leva a gente a fazer essa coisa de sofrer por antecedência. Tem coisas que às vezes nem vão acontecer. A gente está programando, a gente está ali pensando, ai, nossa, eu vou fazer uma viagem, quero ir para a praia. Estou guardando dinheiro, já estou pagando minha viagem e tal. Mas quem garante que isso vai acontecer? Que não vai ter um imprevisto? Então a gente tem que viver o hoje, a gente tem que programar o hoje. O amanhã a gente vai viver na hora que ele chegar. E o nosso temperamento, nessa coisa de ser aflito, ele vai o quê? Ele vai precipitando acontecimentos que muitas vezes não precisava nem ter acontecido na nossa vida. A gente fica aflito. Nossa, pai, mãe, nosso grau de aflição do pai e da mãe, eu acho que se tivesse um termômetro para medir, explodia o termômetro. Porque não tem nada, ninguém mais aflito que pai e mãe. O filho sai, o pai já fica aflito, a mãe já fica aflita. Onde que vai? Quem que vai? O que vai fazer? Será como que tá? Será que ele chegou? Será como é que ele é lá, onde ele está? Então, a gente vai o quê? Alimentando essas aflições na gente, né? E aí a gente vai adoecendo. Porque isso mexe com o metabolismo nosso, ele acelera todo o
metabolismo nosso. Quando o nosso metabolismo acelera, é a porta para a nossa imunidade cair. Porque o nosso corpo, ele precisa se defender. E é através da imunidade que ele vai se defender. Se ela cair, ele não tem defesa. E a gente está vendo que a aflição, ela está se manifestando em vários sintomas, né? E a gente vê as causas de saúde mental com tanta gente com síndrome do pânico, né? Com esquizofrenia, com paranoia, com um monte de coisa, que são o quê? Resultado de aflições, de coisas que a pessoa, ter esse equilíbrio é muito importante. Jesus falou, na vida tereis aflições, ele avisou. Todos nós aqui vamos ter aflições, todos nós aqui vamos ter dificuldades a vencer. Todos nós aqui temos problemas a resolver em graus menores, em graus maiores, problemas emocionais, espirituais, físicos, materiais, né? Quando a gente está com o cartão de crédito no vermelho, nossa, que aflição, né, gente? Porque banco não perdoa. Se você estiver no vermelho, ele quer o dinheiro dele. Ele não quer saber se você tem ou se não tem. Chegou o dia lá de pagar, se você não pagou, ele tira o dele e o juros está lá para você pagar. E a gente, quando a gente extrapola, né, o equilíbrio, o limite que todas as coisas têm, existe um preço. Então a gente precisa aprender a equilibrar, né? Tem pessoas que não podem ter cartão de crédito, porque ela não tem controle financeiro, então ela vai estar sempre sobrecarregada de dívida. Então, se ela sabe que ela não pode ter cartão de crédito, que ela não tem controle financeiro, não tenha. Viva dentro das possibilidades. E a gente precisa aprender a ir colocando a nossa vida no equilíbrio, dentro das nossas possibilidades. Se a gente fizer assim, a gente vai conduzindo a nossa vida com harmonia. E as aflições, elas vão diminuindo. Por quê? Porque a gente vai tendo um contraponto de serenidade na nossa vida. Porque se você não tem muitas coisas que preocupar, você está com a cabeça livre para achar soluções para as coisas que estão ali, no dia a dia, que você precisa resolver. Agora, se a cabeça estiver cheia de problemas, cheia de aflição, você não consegue pensar, você não consegue achar solução. E aí que muitas vezes, acabam até fazendo um ato desesperado de tirar a própria vida, porque naquele momento de aflição, de agonia, não encontra solução para aquele problema, acha que a solução é a morte, vai lá e ceifa a própria vida. Porque a aflição faz isso, não deixa a gente pensar, não deixa a gente colocar o pé no chão. Então a gente precisa pensar que tudo tem uma solução, que tudo tem como se resolver. E se a gente vem com essa aflição, com essa coisa aqui, né? Às vezes a gente está tão ansioso, a ansiedade é uma coisa terrível. A pessoa ansiosa, ela não vive hoje. Ela está sempre pensando no amanhã. E ela esquece que é o hoje que ela tem possibilidade para viver. É o hoje que ela tem que trabalhar, o que ela tem que realizar. E a gente precisa aprender isso. O que vale, o que adianta eu ficar ansioso pelo que vai acontecer amanhã? Olha para vocês verem, às vezes a gente programa tanto uma coisa, a gente quer tanto alguma coisa, planeja, tudo certinho, de repente aquilo não vem, aquilo não acontece. Por quê? Porque a gente não sabe o que a vida está preparando para a gente. A única coisa certa que a gente sabe que um dia vai acontecer conosco, que a gente pode saber que um dia a gente vai ter que enfrentar, é a morte. Porque todos nós aqui sabemos que um dia nós vamos morrer. Ninguém aqui acha que vai ficar para semente. Tem alguém aqui que acha que a morte não vai chegar para te levar? Tem alguém aqui que acha que vai ser o Matusalém, que vai viver
600 anos? Todo mundo sabe, uma hora, qualquer um de nós aqui vai ser surpreendido pela nossa irmã libertadora. Né? A gente não sabe, graças a Deus, a hora. Porque eu não queria saber. Alguém aqui quer saber a hora da morte? Para deixar tudo organizadinho, para preparar o funeral, para deixar a música, a roupa, as flores, o caixão, tudo encomendado? Ninguém quer. Né? E se a gente pensa assim, postergando a morte, por que a gente não faz assim pensando na vida? Por que a gente não pensa na vida imaginando aquilo que a gente imagina quando a gente pensa na morte? Agora eu não quero. Né? Então vamos pensar assim na vida. Ó, não deu para resolver hoje? Não vou ficar aflito, não vou ficar agoniado, não vou perder minha saúde, não vou perder minha paz, não vou perder minha alegria. Não deu para resolver hoje. Talvez não vai dar para resolver nem amanhã e nem nunca. Porque tem coisa, gente, que por mais que a gente queira, nós não vamos conseguir resolver. Vocês já tentaram conciliar, reconciliar com o desafeto, que tem de ser desafeto? Você pode deitar no chão e falar para ele, passa por cima de mim, para você não brigar comigo mais, para você me deixar em paz. Ele vai passar por cima de você, vai pisar em você e depois vai brigar com você de novo. Por quê? Porque ele é assim, ele não vai mudar. Então muda você. Porque as coisas que a gente não pode mudar nos outros, a gente tem que mudar na gente. Para evitar as aflições, as angústias, as coisas que incomodam, as coisas que entristecem. Poxa vida, a pessoa está te menosprezando, a pessoa está te pisando. Você já fez tudo para harmonizar com a pessoa não quer? Então, harmoniza você com você mesmo e não seja dependente dessa pessoa que está na sua vida, dela ter esse domínio tão grande na sua vida. E aí a gente vai deixando de ser aflito, porque quando a gente quer que os outros centralizem muito, né, em relação a gente fica dependente. Ninguém precisa ser dependente de ninguém. A gente precisa conviver, a gente precisa estar em sintonia uns com os outros. Mas essa dependência emocional, ela traz muita aflição para as pessoas. Tem pessoas que deixam a personalidade dela murcha, a personalidade dela acaba.